Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E é com muita alegria que nós estamos aqui essa noite. Por quê? Porque hoje é o último dia que você pode ver aquilo que nós fizemos semana passada. Nós fizemos semana passada esse evento aqui, Semeando Paz com os meus sentimentos e pensamentos, Semeando Paz com as minhas crenças e decisões e Semeando Paz com as minhas ações e realizações. E hoje, à noite, ele vai, no finalzinho da noite agora, ele sai do ar, porque amanhã as coisas voltam ao normal e nós precisamos mostrar para você a importância da ação, se você quer semear paz. Então tá lá ainda para você assistir, tá legal? Mas vamos lá, vamos voltar, deixa eu me apresentar. Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 Segundos. Nós somos uma empresa de desenvolvimento socioemocional e acreditamos muito na transformação do ser humano. Sabe por quê? Porque nós desenvolvemos um método, que é esse aí que você está vendo, o método Semear, que ele trabalha o ciclo de excelência emocional, no qual eu vivo esse ciclo de excelência emocional, minha equipe vive e mais um monte de pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos. Então, se você quiser, inclusive, ver, dá uma olhadinha lá nesses vídeos que eu acabei de mostrar para você, porque vale a pena, tá bom? Mas isso só se você estiver assistindo agora ao vivo comigo, né? Porque depois, se você for assistir essa live gravada, aí o que vai acontecer? Essa live que a gente disponibiliza para você, aí você não vai mais ver esse pessoal aí todo que falou na live ao vivo da semana passada. O que é o sentir? O sentir, nós trabalhamos com as 4 emoções básicas. Nós temos emoções básicas que nós precisamos aprender a gerenciá-las. Como assim? Como eu gerencio o medo, como eu gerencio a tristeza, a alegria, a raiva? Existem ferramentas práticas e autoaplicáveis para isso. No entender, nós aprendemos a observar os nossos pensamentos e também a gerenciar os nossos pensamentos. Nós temos pensamentos rotulados e nós precisamos aprender a conversar com os nossos pensamentos e observá-los também. Com ferramentas práticas e auto-aplicáveis você pode gerenciar isso. No mudar, nós trabalhamos nossas crenças limitantes. Sabe aquilo que te limita? Aquilo que foi plantado em você quando você era pequeno, ou então a sociedade rotulou você dessa forma e essa crença você tomou para si e aí isso te limita a não alcançar os seus objetivos? Nós aprendemos a trabalhar com elas e, com isso, avançar naquele caminho que nós tanto queremos. E no escolher? No escolher, você tem 2 opções. Você escolhe se você quer continuar vivendo como você está ou se você quer mudar para alcançar os seus objetivos. Então, nós aprendemos a fortalecer as nossas decisões, porque não adianta nada eu escolher e aí não aprender como fortalecer a minha decisão. E no agir? No agir, nós falamos muito sobre procrastinação, a importância da ação e como você pode chegar mais perto dos seus sonhos. E no realizar? O realizar é quando nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Nós falamos bastante sobre isso também. E aí, acabou? Acabou não. Quando você faz esse ciclo aqui que nós chamamos de ciclo de excelência emocional, você sobe um patamar e assim você continua e assim você continua. Sabe por quê? Porque a mudança não é um evento, a mudança ela é um processo. Você vai caminhando para a mudança que você deseja e nesse processo você vai vivendo o ciclo de excelência emocional. E aí hoje nós vamos falar semeia a paz nas situações. Hoje eu trouxe o chapéu preto aqui porque às vezes ou muitas vezes nós temos situações que fazem a gente ficar com a cabeça assim, né? Parece que tem uma nuvem preta aqui na nossa cabeça. O chapéu é muito bonito, né? Mas nós vamos brincar um pouco nessa questão de que muitas situações tiram a sua paz. Muitas das situações tiram a nossa paz, sim. Como semear paz nas situações. E hoje vai ser muito prático. E eu quero dizer para você também que o ano mal começou, né? Estamos aqui no dia, hoje é dia 24 de janeiro, só vivemos 24 dias do ano atual de 2022 e aí nós ligamos a TV e vemos várias catástrofes acontecendo, várias inundações, várias situações que nos colocam em dúvida, em medo, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser, a questão aí, né, das voltas às atividades. E essas situações realmente nos tiram a paz.
Lógico, são situações externas que nós estamos inseridos nela, mas essas situações, elas te trazem paz ou elas te tiram a paz? Eu acredito que a maioria das situações que nós vemos nos noticiários, elas nos tiram a paz. Agora, a questão é, como semear a paz nessas situações? Como semear a paz na minha vida mediante a essas situações corriqueiras? Como é que eu posso fazer isso? Existe uma fórmula para fazer isso? Existe sim. Hoje nós vamos conversar e vamos ensinar uma técnica aqui super simples, rápida, autoaplicável, todas elas autoaplicáveis para que você possa entender que a paz interior, ela é um resultado. Resultado do quê? Daquilo que você semeia. Se você semear a paz, você colhe paz. Se você semeia intriga, você colhe intriga. Se você semeia momentos raivosos, você vai colher o resultado disso. E assim por diante. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, bora aprender a semear a paz, tá bom? Então, você está pronto? Se você quiser, você pode anotar, tá bom? Hoje não vai ter a parte 2, que é a parte do clube, hoje vai ser uma parte só, nós vamos entregar tudo para vocês aqui, porque nós sempre dividimos uma parte, né, para vocês aqui e uma parte fica em especial para o Clube Semear, que nós temos lá uma comunidade onde nós entregamos mais conteúdos para eles, mas hoje nós vamos dar isso de presente para você também, inclusive por isso que eu tô com essa camiseta aqui, né? Porque hoje todo mundo vai fazer parte do clube. Então, primeira coisa, anota aí. Primeiro passo para você recuperar a paz é recupere a sua calma. Mas como é que eu vou recuperar a minha calma mediante as situações? Deixa eu pôr lá. Calma. Se a gente pudesse falar a calma, o que é a calma? Eu poderia falar numa brincadeira assim que a calma, ela é a filha da paz, né? Mas como é que eu recupero a calma? Porque calma é um estado emocional que eu posso colocar em mim de novo. Se você observar todos os vídeos que nós fizemos aí, em várias outras playlists que vocês já têm disponíveis aí no canal, vocês vão observar que nós falamos muito sobre ação, palavra, ansiedade, e nós vamos trabalhando que é possível sim, através da minha fisiologia, mudar os meus sentimentos. E nós trabalhamos isso também na semana passada no evento ao vivo que nós fizemos. Então, hoje eu vou dar para vocês uma ferramenta muito importante para você colocar calma de novo no seu dia. Pode fazer quantas vezes quiser, pode fazer quantas vezes quiser, mas é muito importante que você realmente observe aquilo que está acontecendo em você. Porque uma ferramenta, ela só é útil se ela é aplicada. Uma ferramenta, ela só é útil se ela é usada. E uma ferramenta, ela é útil também se ela é usada para aquilo que ela está sendo proposta. Eu gosto muito de brincar. Essa aqui é uma caneta. A caneta, eu não vou conseguir mudar slides com ela. Eu vou, com a caneta, escrever ali no Flipchart. Diferente dessa outra ferramenta. Essa ferramenta eu consigo passar slides. Mas ela não serve para escrever. Então, ferramentas, elas são úteis para aquilo que elas devem ser usadas. E isso acontece conosco também. Então, se você quer aprender uma ferramenta agora para colocar você de novo em momento de calma, você vai usar essa que eu vou te ensinar agora. Mas uma coisa eu te alerto também, você faz a ferramenta, né? Dependendo do estado que você estiver, você faz a ferramenta, vai aprendendo. Nós vamos fazer uma respiração hoje, extremamente importante e super facinho de fazer. Mas se persistirem os sintomas, se persistirem as crises, por favor, vá procurar ajuda. Tá? Procure ajuda médica, sim. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui no nosso dia a dia corriqueiro, né? No nosso dia a dia corriqueiro, mas pode ser que a tua crise, a tua insistência ali de não conseguir manter a calma, você realmente precise sim de ajudas médicas, tá? Por isso que nós apoiamos muito, tanto que na nossa equipe aqui nós temos psicólogos também que nos
trabalham aqui junto conosco, porque nós entendemos a importância dessa continuação. Então, nós vamos aqui trabalhar de uma forma bem bacaninha agora para você poder entender como é que você vai fazer com que a calma se instale em você primeiro. Respiração. Então, vamos lá. Quando a gente fala em respiração, a primeira coisa que a gente pensa já é aqui, né? Já é aqui nos pulmões e tal. Vou respirar. Aí é um tal de encher o pulmão. Não, essa respiração nós vamos mudar o foco. Nós vamos encher, sabe o quê? O diafragma, a respiração de barriga. É isso que nós vamos fazer hoje, respirar aqui. Por que essa respiração aqui? Não sei se você já observou, mas olha só como a natureza ela é fantástica. Mas se você observar um bebê, você já viu como esse bebê ele respira? Você observa que ele está respirando não porque ele enche o pulmão e esvazia o pulmão. Você olha que ele está respirando quando a barriguinha dele vai para cima e vem para baixo, vai para cima e vem para baixo. É assim que nós identificamos essa respiração da criança. Porque a respiração que ela está fazendo ali é um tipo de respiração que é uma respiração de diafragma. Nós temos vários tipos de respiração. Então essa que nós vamos fazer hoje é essa aqui. Nós vamos voltar para essa respiração do diafragma, que inclusive é uma respiração que parece que quando nós vamos crescendo e nos tornando adultos, nós perdemos um pouco a consciência dela. Nós perdemos a consciência dessa respiração de diafragma aqui e aí a gente se concentra nessa respiração aqui do pulmão, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer assim. Quando você estiver numa situação onde as coisas parecem que estão perdendo o controle ou então você está totalmente sem calma, está irritado, as coisas estão acontecendo e não tem paz nenhuma naquilo que está acontecendo ao seu redor, eu peço que você se concentre na sua respiração. Você vai fazer o seguinte, você vai pôr uma mão aqui no seu peito, tá? Uma mão no seu peito e uma mão aqui no seu abdômen. Tá? E você vai começar a se concentrar aqui, ó, no seu abdômen. Tá? E você vai respirar mesmo. Você vai inspirar e você vai soltar o ar pela boca. Aí você vai observar, né? Se isso não é uma prática habitual que você faça, você vai observar como é interessante. Você vai falar assim, epa, não mexeu nada. Então, aí sim é que você vai agora observar cada vez mais a sua respiração. Então, você inspira, faz a tua barriga crescer e o teu peito fica quietinho aqui. E aí você solta o ar pela boca. Vamos praticar um pouco aqui comigo? Vamos praticar? Então, nós vamos fazer isso 3 vezes, tá? Você vai inspirar, a tua mão continua aqui, é só para você entender que essa mão tem que ficar aqui mesmo para que o teu peito não expanda, mas quem vai expandir aqui, ó, é o teu abdômen, tá? E a mão do abdômen, ela tem que crescer, ela tem que vir para frente, tem que fazer barrigão, é isso mesmo, tem que vir para frente e aí, quando você expirar, essa mão esvazia, tá? Então, ela vai para trás. Então, vamos lá? Certo? Por que isso? Porque essa respiração aqui, ela tem muito mais expansão, inclusive nos nossos órgãos internos. Porque o diafragma é um músculo, ele vai, expande, ele volta, ele vai, expande, ele volta, ele vai, expande, ele volta. Então, ele está movimentando essa região aqui. Só que, para completar isso, é muito importante que agora a gente coloque tempo nisso. Porque eu fiz uma respiração, fiz 3 aqui, eu estou te mostrando uma técnica, tá? Eu fiz 3 aqui, só que agora é importante que a gente coloque tempo nisso mesmo, tá? Então, tô aqui e aí eu vou inspirar em 4. Ou eu vou soltar em 4, ou eu vou soltar em 8, se eu conseguir, tá bom? Então, primeiro eu vou soltar em 4. Então, nós vamos fazer assim, ó, põe a mão aqui, ok? Então, vai lá, faz comigo aí,
tá? Se você tá aí sentado e tal, ou tá assistindo em pé aí, fazendo alguma coisa, para um pouquinho, faz essa respiração agora comigo. Então vamos lá, nós vamos inspirar e vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou expirar e vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, ok? Então esse é o segundo passo da técnica. Então vamos lá. E você pode até fazer o barulhinho, ó. 4, tá? Então vamos lá? Isso, muito bem. Então, essa é uma outra parte da técnica. A próxima parte da técnica, nós fizemos em 4 e soltamos em 4. Se você conseguir e tiver um diafragma bem trabalhado, você consegue encher esse diafragma aqui, essa respiração aqui, em 4 e você consegue soltar em 8, né? Então, vamos tentar? Então, vai lá. Enche a barriga em 4 e solta em 8. 8. Vamos mais uma vez? Ó. Isso, é possível fazer isso. Qual é a importância? Eu já vou te explicar qual é a importância. Uma outra parte dessa técnica é você colocar pausa entre as respirações. Então a gente já está ficando numa parte mais avançada. Eu estou fazendo aqui muito rápido com vocês, mas depois você vai fazendo isso com calma, tá? Porque essa é a ideia, é calma. Eu só estou encurtando o tempo aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira fazendo respiração. Mas eu tenho mais algumas coisas para te mostrar como colocar paz nas situações. Então, uma outra etapa da respiração é você colocar pausa entre as respirações, olha só. Então, a gente vai inspirar em 4, encher aqui o diafragma, solta em 4 ou em 8, aí você conta 3. E aí você inspira de novo. E aí você solta, e você inspira em 4, você solta em 4, e aí você conta 3. Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou dando ritmo à minha respiração. Eu estou dando ritmo a ela. Então, eu vou inspirar, 1, 2, 3, 4, vou soltar, 1, 2, 3, 4, e aí eu conto, 1, 2, 3. E aí eu inspiro, 1, 2, 3, 4, solto, 1, 2, 3, 4 e conto, 1, 2, 3. Porque eu estou dando ritmo e sequenciando a minha respiração. E eu já vou te mostrar quais os benefícios de você fazer isso. Primeiro vamos praticar aqui, tá? Vamos lá, mão aqui no diafragma e vamos em 4, solta em 4, contra 3, inspira 4, solta 4 e assim vai. Nós temos que fazer isso com calma. Eu só estou fazendo isso aqui rapidinho para que você entenda a técnica e eu vou te explicar os benefícios, tá bom? Então vamos lá? 4, vamos inspirar. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Inspira, enche a barriga. Isso. E assim você vai sequenciando isso. Quando você vai ritmando a tua respiração, quando você vai enchendo o diafragma, que tem muitos benefícios corporais encher o diafragma, mas quando você vai colocando ritmo na sua respiração, inspirando em 4, soltando em 4 ou 8, colocando ritmo de 1, 2, 3, inspira de novo, solta de novo, coloca 1, 2, 3 e assim você vai fazendo isso. Você pode fazer esse ciclo 3, 4 vezes ou até mais, e conforme você vai fazendo isso, sabe o que você está fazendo? Você está trazendo para você, nesse exato momento, concentração no seu corpo.
Você está trazendo para você concentração e estado de presença para o seu corpo. Pode prestar atenção que se você fez esse exercício agora comigo, você estava concentrado no que você estava fazendo. Você estava concentrado em você. Você estava concentrado na sua respiração. E ao se concentrar na sua respiração, os outros pensamentos que te tiravam a paz da situação, eles aquietaram. E você conseguir fazer isso, manter esses pensamentos, a situação em stand-by lá, e você estar aqui respirando, isso te traz calma. E essa calma, ela faz com que o teu impulso daquela situação que aconteceu, ao invés de você reagir de bate-pronto, reagir, você dá um espaçamento. E quando você dá esse espaçamento, que é através da respiração, a sua reação, ou melhor assim, né? A sua ação diante daquela situação é outra. Experimenta isso. A respiração é algo fantástico. Essa técnica, ela ajuda você a silenciar a mente. A sua mente ficou silenciada nesse exato momento que você estava fazendo essa técnica comigo. Por quê? Porque nós estávamos prestando atenção. Nós estávamos prestando atenção aqui no corpo, nós estávamos prestando atenção no movimento respiratório, nós estávamos prestando atenção no ritmo de respiração, e isso fez com que a nossa mente silenciasse, e aí a minha reação diante da situação, ela se acalmasse também. É fantástico isso. Muitas vezes, quando a gente está nervoso, né? Algumas pessoas falam assim, respira, respira, mas não é uma respiração. Porque pode prestar atenção que quando você está agitado, ou você tem, né? Você está ansioso naquele momento, a sua respiração fica curtinha. Por quê? Porque nós não estamos conectados com o nosso corpo. Então, essa respiração de diafragma, ela faz com que essa conexão, ela volte de novo. E isso te dá um estado de presença muito, muito grande. Agora, se você quer colocar um plus nessa técnica de respiração, porque só ela já é muito legal. Agora, se você quiser colocar um plus ainda, alguma coisa muito mais legal nessa técnica, eu vou falar para você o seguinte, 3 minutos. 3 minutos, pode ser 3 minutos contadinhos no relógio. Então, se você tem aí 3 minutinhos, que não é muito pelo seu dia todo, 3 minutos para se dar de presente é muito pouquinho, né? Deixa o celular de lado aí 3 minutos e faça essa técnica respiratória. Por quê? E aí agora você vai fazer essa técnica respiratória prestando atenção nas sensações corporais, porque agora a gente estava fazendo, mas a gente estava aqui ainda, né? Muito mental. Agora a gente vai dar 3 minutos de calma, prestando atenção no corpo. Então você colocou a mão aqui, ó, você colocou a mão aqui, a mão no seu diafragma, e agora você vai, se possível, né? Aconselho, se você estiver sozinho em casa, ou então no momento onde você pode se isolar em algum canto, até mesmo no ambiente de trabalho, coloque sua mão, né, aqui em cima no diafragma para você lembrar que é ele que tem que expandir, e aí você se concentra nele. Se concentre no seu diafragma, se concentra mesmo, se concentra nessa região aqui, ó. Lembra que você também é essa região. E aí você fecha os olhos e faz o ritmo de respiração. Puxa 4, inspira 4, solta 4 ou em 8, né? E aí você vai, além de observar esse ritmo, você vai se concentrar aqui. Então vamos lá? Por que essa concentração é extremamente importante? Porque quando você se concentra em uma parte do seu corpo, quando a sua mente começa a vagar, ela começa a buscar de novo as situações que estão te tirando a paz, você
Fala para tua mente mesmo. Concentra no diafragma, concentra no corpo, concentra e ela vai voltar essa concentração aqui. Aí sua mente está expandindo de novo, ela está buscando as situações que você não quer. Aí você pega e fala assim, concentra no corpo, concentra no sentimento, concentra no diafragma. Para você conseguir fazer isso, não é de uma hora para outra, não é na primeira respiração que você já vai conseguir fazer isso, não é na segunda, não é na terceira, existe prática, precisa praticar. Quanto mais você praticar, mais você vai se tornando apto a fazer isso. É muito simples, gente. Se a gente pega um martelo e um prego e a gente dá esse martelo e um prego na mão de uma pessoa que nunca teve habilidade com isso, ela vai ter dificuldade de martelar. Não é na primeira que vai ficar bonitinho. Às vezes entorta o prego, às vezes o prego cai, às vezes dá uma pregada no dedo, né? Agora, quanto mais habilidade você vai adquirindo, melhor fica o seu desempenho, né? Então, quanto mais habilidade você vai adquirindo nessa respiração, que não é uma respiração automática, é uma respiração que é feita por técnica, você vai conseguindo, sem sombra de dúvidas, trazer calma para o seu corpo e calma para a sua mente, tá? Isso é comprovado. A respiração, ela traz calma, ela aquieta corpo e mente, ela conecta corpo e mente, ok? Beleza? Então essa era a primeira coisa que eu queria trazer para você. A segunda coisa que eu gostaria de trazer para você semear paz nas situações, é coloque o pé no chão. Coloque o pé no chão, literalmente mesmo. Tá? Pode ser literalmente, ou então você vai olhar para essa cena aqui, ó, e você vai guardar essa cena, tá? Então, olha aí para a cena que eu vou escrever aqui só a primeira técnica, então. A primeira técnica é calma, né? Que ela tem aí uma referência com a nossa respiração, tá? Com a nossa respiração. A segunda, então, pés no chão, não é? Que ela tem aqui pés no chão, que ela vai ter senso aqui com a nossa realidade, tá? Que a gente vai falar agora sobre isso. Então, a segunda coisa que você pode fazer para manter a calma, semear a calma, semear a paz nas situações é coloque os pés no chão. Quando você está diante de um cenário delicado, aquilo que acontece muitas vezes é que a gente começa a elaborar muitas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que normalmente, a nossa mente vai sempre para o lado negativo. Num cenário de uma possibilidade, tá? Numa possibilidade, não estou falando que estou falando num cenário de uma possibilidade de doença. O que a sua mente faz com você? O que a nossa mente faz conosco? Numa possibilidade de doença, numa situação assim, nossa mente ela já trabalha muito para o lado negativo. Você já observou isso? Fala de uma possibilidade de algo, aí a nossa mente vai trabalha com um monte de coisas assim, desesperadoras muitas vezes. E aí, o que acontece? Nós começamos a nos desesperar por um futuro que pode ser que esse futuro esteja totalmente equivocado. Então, se a gente nem espera direito o diagnóstico, né? A gente já vai, mas aí a gente começa a se preocupar por algo que era só uma possibilidade. Isso é um exemplo que talvez você se assemelhe com isso, e aí você pode trazer outros exemplos aí na sua mente também. E sabe o que a gente começa a fazer? Sofrer por algo que ainda é só uma possibilidade. Sofro por algo que talvez ainda nem exista. Ou então eu fico elaborando algumas coisas. Nossa, se eu fizer isso, se eu tomar isso, ou então, nossa, isso pode gerar isso. Mas é só uma possibilidade. Isso não é algo real. Então, ponha o seu pé no chão. Põe o seu pé no chão. Sinta a sola do seu pé mesmo. Põe o seu pé no chão. E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer algumas perguntas para você. Se você puder anotar, você anota. Pessoal do clube que está assistindo aqui, não precisa anotar, tá? Vai estar lá
na plataforma para vocês, como ferramenta para vocês baixarem em download. Mas vamos lá. Então, quais as perguntas que você deve fazer a você? Primeiro, pergunte: essa situação é real ou não? Essa situação, ela é real? Ela está acontecendo ou não? É só uma possibilidade. Segunda pergunta: como a situação realmente me afeta hoje? Como a situação realmente me afeta hoje? Hoje, no agora, aqui, nesse momento. Terceira pergunta: o que dessa situação está tirando a minha paz? É a possibilidade? O que está tirando a minha paz? Observe o seu interior, observe os seus pensamentos e aí identifique o que você está sentindo. Eu estou sentindo diante dessa situação medo, raiva, tristeza, angústia, ansiedade, frustração. Põe o que você está sentindo diante dessa situação. Aí questione: é preciso ter raiva? É preciso ter medo? É preciso me sentir angustiado? É preciso me sentir frustrado diante dessa situação? Há outras possibilidades de sentimento? Há outras possibilidades como alegria, esperança, perseverança, resiliência, persistência. Existem outras possibilidades de sentimento? O que outras pessoas estão sentindo diante disso? Pegue 5 pessoas que você conhece diante da situação que você está vivenciando, da possibilidade, e coloque o que as outras pessoas estão sentindo diante disso. Se eu pudesse escolher um outro sentimento diante dessa situação, qual sentimento seria? Seria um sentimento de perseverança, de paz, de alegria, de contentamento? Qual seria esse outro sentimento? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque as situações, quando nós estamos vivenciando, elas vão nos levando para caminhos que, se eu não tiver controle sobre os meus pensamentos, nossa, elas nos influenciam horrores. Se você ficar olhando para um noticiário e se você não tiver consciência do seu pezinho no chão, parece que aquilo ali está acontecendo contigo. E aí começa a te tirar a paz sem necessidade. Ah, mas e se acontecer aqui? Mas espera aí. Qual é a possibilidade? Isso é real? Isso é real ou isso é uma possibilidade imaginária que vem na sua cabeça? Porque mais de 80% das coisas que nós nos preocupamos muito mais do que realmente acontecem nas nossas vidas. Não é verdade? Tranquilo? Então, pés no chão. Trabalhe com a realidade. Terceira semente que você pode colocar aí para semear paz nas situações é aqui, ó. Não se preocupe com os problemas. Ocupe-se em resolvê-los. Então, ocupe-se e não se preocupe, tá? Então, vou colocar aqui. Terceira ferramenta é ocupe-se, tá? Ocupe-se. Isso te lva à ação, ok? Então, ó, respiração, realidade, ação. Então, diante de um cenário, diante de uma situação que você tem, muitas vezes nós gastamos muito tempo nos preocupando. Por isso que a palavra é essa mesmo, né? Eu me preocupo.
ao invés de me ocupar em resolver. Só que a preocupação, ela é muito mental. A preocupação, ela fica aqui, elaborando, e não sai da elaboração, porque ela só fica na preocupação. Quando você sai da preocupação e você entra na ocupação, aí você está entrando em estado de ação. E as coisas, elas só acontecem quando você age. As coisas, elas só vão acontecer a partir da ação. Então, quando você age, as coisas, elas começam a mudar. Então, saia desse espírito de preocupação, saia desse espírito mental e entre para o espírito do presente, porque o mental, ele vai fazer duas coisas com você. O mental, tá? O mental, a preocupação, ela vai fazer duas coisas com você. Ou você vai ficar preocupado com o passado, com algo que aconteceu, ou você vai ficar preocupado com o futuro, com uma possibilidade de algo que pode acontecer. Então, ou você vai ficar com a sua mente no passado, ou você vai ficar com a sua mente no futuro. Ok, o que você vai fazer com isso? Nada. Porque o seu corpo está no presente. Então, quando você se preocupa muito com o passado, já foi. Aprenda com o passado e traga a ocupação do aprendizado no presente. Agora, se você fica muito preocupado com o futuro, pode ser que ele nem exista ainda, é só uma possibilidade, é um protótipo. Então, para que ele se torne uma realidade adequada, traga essa ocupação de planejamento para o presente. Então, aí você se ocupa aqui planejando lá. Você se ocupa aqui aprendendo com o passado. Então, você se ocupa aprendendo com o passado e você se ocupa planejando o futuro. Mas não fique preocupado só mentalmente aqui, ó. Se ocupe no presente. O que nós fazemos? Nós damos muita importância a essa preocupação e esquecemos da ocupação. Então, ponha o seu pé no presente e aí ocupe-se daquilo que você realmente precisa fazer. Então, ocupar é uma ação e não um pensamento. Então, se eu estou ocupado em planejar ou estou ocupado em aprender, eu estou fazendo uma ação e estou então no meu presente. Analise as situações que te trazem angústia, analisem as situações que te tiram a paz e comece a se ocupar em resolver isso. Então, você tem aí duas perguntas que eu gostaria que você também anotasse. Anota aí. Qual é a essência do problema? É a primeira coisa que você tem que entender. Qual é a essência do problema? Mais uma pergunta. O que realmente está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Faça essa pergunta. Se analise. Eu estou aprendendo com o que aconteceu ou eu estou só me preocupando com aquilo? Eu estou planejando o que eu quero ou eu estou só me preocupando com o que eu quero? Então, o que realmente está acontecendo agora? Quais os efeitos ou impacto disso na minha vida, no meu relacionamento ou no meu trabalho? O que vai impactar isso que está acontecendo, essa situação, na minha vida, nos meus relacionamentos ou no meu trabalho? E aí você observa. Se isso dá para ser mudado, ótimo, vamos mudar. Se isso é uma situação que não dá para ser mudada, então tudo bem, aceita a situação, aceita, porque essa ideia de querer controlar tudo ou controlar todos, ou controlar as situações, isso não existe. O controle não existe. Então, se é possível mudar, beleza, vamos lá trabalhar para isso. Se não é possível mudar, aceite, porque o controle não traz paz. Tranquilo? Então, se você tem aí alguma situação, um exemplo, se você está com uma situação financeira,
né? Vamos pegar esse exemplo. Então, faça essas perguntas. Faça essas perguntas. O que eu posso mudar na minha situação financeira? Qual a possibilidade? Qual a futura realidade? Como que eu posso planejar para executar melhor aquilo que eu preciso? Quais são as minhas dívidas? Entre em ação. Coloque as coisas no papel. Então, acalme-se primeiro. Avalie se essa situação, traga essa situação para a realidade e aí organize-se para você poder fazer as coisas que você precisa. Tranquilo? Então vamos lá. O último aqui, para a gente trabalhar e plantar mais uma paz, mais uma sementinha de paz nas situações. Quando a gente está nesse processo todo de situação, uma das coisas que nós esquecemos de fazer é isso aqui. E essa é a nossa quarta semente de paz. Olhe ao redor, tá? Olhe ao redor. Então aqui perceba-se, né? Então aqui perceba. Olhe ao redor. Por que olhar ao redor? Porque os pequenos detalhes da vida são fundamentais para reconhecermos quando nos vemos diante de um grande problema. Quando nós estamos diante de uma situação grande, quando nós estamos diante de algo que está tirando a paz, tá lá, 4 passos para você fazer. Técnica da respiração, colocar os pés no chão para você entender a realidade de fato, ocupar-se e aí olhar ao redor. Por quê? Porque nós esquecemos que a vida é feita de pequenas coisas. Nós esquecemos de olhar para as coisas que estão ali ao nosso redor e que nos dão um senso de realidade, nos dão um senso de presença, uma boa conversa com alguém, um café tomado com alguém que você gosta, até mesmo observar uma flor, observar o andar de uma formiga, observar N coisas pequenininhas que te tragam de novo o senso de realidade. É muito importante, por quê? Porque as situações, quando elas ficam todas aqui na nossa cabeça e nos trazem preocupações, nós esquecemos de olhar as coisas pequenas. E isso faz com que nós percamos a atenção. Aí você perde a atenção na sua família, você perde a atenção de um bom diálogo, você perde a atenção de um sorriso, você perde a atenção de um cheiro gostoso que você está sentindo, você perde a atenção de uma música boa que você passou e nem sequer se deu conta de ouvir, e assim nós vamos passando pela vida e não vivendo a vida. Nós esquecemos de ouvir os pássaros, nós esquecemos de sentir o sol quente da nossa pele, nós esquecemos de sentir a chuva molhando e esfriando nosso corpo. Conforme a situação que nós estamos vivendo, se eu não olhar para o mundo ao meu redor, eu simplesmente vou passando e vou esquecendo de viver aquele dia. Então, os pequenos detalhes do dia a dia, nós deixamos de observar quando a situação não está, está muito mental. Então, eu preciso semear a paz. E uma das formas de você semear a paz é observar as coisas ao seu redor. Isso ajuda muito a você manter o seu senso de presença. Ajuda muito você estar no seu presente. Muito. Uma coisa que ajuda muito também. Nossa, mas como? Se você está com uma situação que está te tirando de fato a paz, quer uma situação, uma ação prática para fazer? Comece a organizar as coisas. Sim, organize algum canto da sua casa, organize o seu jardim, organize a sua mesa de trabalho, organize, porque quando você começa a organizar as coisas, isso também vai dando senso de presença, isso vai te dando senso de realidade, isso vai fazendo com que você observe que é possível colocar as coisas em ordem, e isso vai fazendo um bem danado para sua mente, porque ela também vai entendendo que é possível manter as coisas organizadas emocionalmente. Então, isso é
algo muito importante para ser feito. Então, é possível sim encontrar paz mediante as situações que vivemos? Sim. É possível semear a paz nas situações? Sim. Por quê? Porque vale muito mais você ter um dia, meio-dia, metade do meio-dia em paz do que você viver o dia todo com uma situação extremamente preocupante e que você acorde e vá dormir sem se sentir naquele dia. Então é extremamente importante que nós aprendamos a semear paz nas situações. E quando você semear paz na situação, comemore. Comemore. Respirou? Se sentiu mais tranquilo? Saia dessa respiração com um sorriso no rosto. Comemore. Fala, ai que bom, eu estou sentindo meu corpo, estou vivo, estou aqui. Comemore. Se você colocou os seus pés no chão, respondeu as perguntas e você falou, poxa, é verdade, né? Isso era só uma possibilidade. Ou ainda é uma possibilidade, mas eu posso ter outros sentimentos. Comemore. Se você está ali, né, preocupado com o passado ou com o futuro e você conseguiu trazer o seu senso de presença e começou a fazer uma ação, terminada a ação, comemore. Fale, eu fiz isso, que bom. E se de repente você está ali olhando ao redor, escutou um passarinho cantando, ou então o sol que está quente ali, comemore, sinta-se presente, sinta-se vivo. Porque quando nós não temos paz nas situações, nós só passamos por elas, mas nós não nos sentimos nela. Então, semeie paz nas situações, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, pessoal do clube, eu vou colocar lá na plataforma as perguntas para vocês terem o acesso lá também, tá bom? E você que anotou, ótimo, pratique e pratique muito e vá sentindo isso no seu corpo. Olha só, essa semana, tá? Entra aqui, ó, no nosso, no nosso Face, no Insta, também aqui, aqui, ó, nas redes sociais, nas plataformas de áudio aqui que você tem, tá? E segue, assina o nosso canal aqui do YouTube, coloca aí um joinha também e faz um favor para mim, compartilha, porque se você compartilhar e esse vídeo chegar para mais pessoas também, você já está semeando a paz na vida dessas pessoas também, tá bom? Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.